Olá, galerinha do Comep, que bom estar aqui com vocês. Que alegria poder estar participando de um momento tão especial que marca uma mudança de paradigma, não só do Comep, mas no momento em que o Brasil e o mundo vivem uma profunda transformação em função de tudo que está acontecendo no planeta Terra. Também quero ressaltar a importância do tema piedade. A palavra piedade, ela foi uma palavra muito conhecida do círculo teológico nos tempos dos reformadores e amplamente divulgada, até com ressignificação muito mais ampla no tempo dos puritanos, mas que infelizmente com o passar das décadas e dos séculos, uma geração que não mergulha em profundidade acaba fazendo com que essa palavra esteja em desuso. E quando o Comep toma a iniciativa de resgatar o conceito da piedade, queridos, realmente mostra que nós estamos na direção certa. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu vou estar realizando de 3 a 7 de agosto um evento 100% online, 100% gratuito. Será a Escola de Pregadores. É como se fosse um download das experiências que eu vivi em mais de 3 décadas de pregação do Evangelho, meus erros, meus acertos, as chaves que eu utilizei e ainda utilizo no Ministério da Pregação. Se você quiser saber mais sobre isso, visite o meu Instagram. Na bio do Instagram tem o link de inscrição, mas tem também um post ensinando passo a passo. Bem, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quando a gente fala de piedade, na verdade, pio vem de justo, de santo, é o oposto de ímpio. O oposto de ímpio é santo, é justo. Portanto, piedade tem essa ideia de devoção, piedade traz consigo essa ideia de santidade. Piedade traz a ideia de uma prática de vida da verdadeira religião, de um profundo relacionamento com Deus. Eu tenho falado muito sobre cultura de avivamento e tenho falado sobre o que eu creio ser o avivamento da última geração. Eu penso num avivamento que seja geracional. Não um avivamento que vai brotar numa geração e outra, mas um encontro de gerações. Quando o Espírito Santo vai convergir, vai alinhar as gerações de Abraão, de Isaac e de Jacó, portanto, as 3 gerações que Deus mantém na terra, a geração dos avós, a geração dos netos e a geração dos filhos, a geração do meio, a minha geração, a geração da liga. Eu estava pensando sobre o vale de ossos secos do profeta Ezequiel, e eu quero aqui, em poucos minutos, fazer uma conexão contextualizada dos dias que nós estamos vivendo com os dias de Ezequiel e com a geração dos filhos. A profecia de Joel 2:28 fala sobre gerações. A palavra não é entregue aos idosos e nem aos jovens. A palavra é entregue aos pais, a geração do meio. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos velhos terão visões. Então, uma palavra destinada para a minha geração, para a geração do meio, falando sobre vocês, sobre o que Deus pretende fazer na geração de vocês. Quando eu olho para o profeta Ezequiel, que foi um profeta que começou a profetizar muito jovem, em Ezequiel 37, ele diz que o Senhor pegou ele e soltou no meio de um vale de ossos secos. Aqui Deus me aponta que a voz profética para o tempo de crise, para o tempo que antecede o avivamento, porque todo avivamento é gerado no meio da crise. Ali em Ezequiel 37, o profeta não tem uma visão na sua casa e de repente surge uma tela diante dos seus olhos, ou ele está dormindo e Deus aparece em sonhos. Não, ele diz assim, olha, e o Senhor me soltou no meio do vale. Então ele foi imergido, ele foi colocado no meio do vale. Deus então convoca uma geração de jovens que
esteja no meio da crise e que se mova no meio da crise. O profeta diz que o Senhor fez com que ele andasse ao redor dos ossos secos. E à medida que ele estava andando, ele estava percebendo. A percepção dele estava sendo aguçada e ele estava fazendo o diagnóstico do ambiente, o diagnóstico da crise. Deus está convocando uma geração de jovens que se movimente, que sejam ativados no meio do caos e que possa perceber o verdadeiro estado do vale. Sabe, queridos, eu tenho consciência que essa crise tem vários propósitos. E um dos propósitos é Deus nos tirar das quatro paredes para despertar em nós, aguçar a nossa percepção, para nos fazer enxergar a dimensão real, a situação real do ambiente que está ao nosso redor. Porque apenas quando formos ativados, imersos e ativados, nós poderemos ter aguçado a nossa percepção e compreender aquilo que está à nossa volta, para que nós possamos ser canais de Deus, instrumentos de Deus, num processo de transformação de ambiente. A palavra que Deus diz para o profeta é uma indagação. Acaso poderão viver esses ossos? E a resposta do profeta é absolutamente linda. Senhor, tu sabes. Ou seja, Deus, eu estou tendo a percepção do cenário de crise que eu estou vivendo, mas só o Senhor tem as respostas. Deus, eu consegui sair das quatro paredes, o Senhor me colocou no meio do vale e eu estou me movimentando. Então a crise não vem para paralisar você. Na verdade, Deus está dando um start para que você possa se mover no meio do vale, aguçar a sua percepção, mas entender que para esse tempo só Deus tem as respostas. Então Deus vira para o profeta e diz: profetiza sobre esses ossos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, esse texto fala sobre muita coisa linda, fala sobre quando Deus realinha a estrutura, fala sobre osso juntando-se a osso, fala sobre peles, tendões, nervos e carne, mas o primeiro milagre que esse texto apresenta é: ossos secos começam a ouvir uma voz profética. A gente olha ao nosso redor e há caos, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você se alinhar ao propósito de Deus, Deus vai te usar e aqueles que não ouvem vão começar a ouvir. Aqueles que são impossibilitados de ouvir vão começar a ouvir. Os ossos secos vão ouvir a palavra de Deus que fluir da sua boca. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E a partir daí um processo de reestruturação. Deus vai alinhar a estrutura com o propósito. Deus vai fazer com que cada membro se junte dentro de uma... A estrutura não é para ser jogada fora. A estrutura é para ser ressignificada, realinhada e redirecionada para o propósito de Deus. Às vezes essa geração tende a pensar que por ter sido criada numa geração aversa à religião, às vezes você tende a pensar que tem que pegar a estrutura e jogar fora e quebrar a estrutura. Não, a estrutura é fundamental para o que Deus quer fazer. A estrutura é fundamental para o avivamento que precisa vir. O que Deus vai fazer é tão somente realinhar essa estrutura, reorganizar a partir de uma concepção divina, e para isso ele vai usar a sua boca como voz profética. E aí que eu quero desafiar você, você que crê no avivamento, você que crê no avivamento dos filhos, os filhos profetas que serão alinhados para esse tempo de realinhamento. A palavra que eu tenho para você, geração de Jacó, a geração que está chegando. O avivamento acontece quando a geração que está saindo e a geração que está chegando, elas começam a caminhar juntas. Lembra de Elias e Eliseu, no momento que Elias vai ser transladado? A Bíblia diz que eles estavam andando e falando. No momento em que Elias vai ser transladado, o que eles estavam fazendo era
andando e falando. Quem? A geração que está saindo e a geração que está chegando. Eles têm assuntos em comuns e eles são levados para a mesma ambiência profética e eles começam a conversar sobre as coisas sobrenaturais de Deus, aquilo que os céus quer revelar para os nossos dias. Sabe, queridos, o meu desafio para você, jovem, o meu desafio para você que está participando desse Comep seja uma voz profética de Deus. Mas para isso você precisa conhecer o coração de Deus. E aí entra a piedade, aí entra a devoção, aprender a amar Deus como Pai, mas temê-lo como Senhor. Não perder a percepção de uma profunda intimidade com Ele que vai refletir num profundo serviço para com o próximo. Porque a piedade fala desses dois horizontes, o vertical, em que eu sou, como diz John Stott, intoxicado de Deus e eu posso refletir Deus para a minha geração. Usar as redes sociais para produzir conteúdo onde eu possa refletir Deus para a minha geração. Ser um protagonista, um catalisador de uma cultura de avivamento para os meus dias. E é esse o desafio que eu faço para você. Seja a voz profética. Não deixe que essa pandemia paralise você, mas permita que o Espírito de Deus possa te ativar, mesmo no meio da crise, aguçar sua percepção, te levar a uma profunda dependência de Deus, te usar como voz profética para o realinhamento da estrutura e como voz profética para atrair um avivamento sobre a nossa vida, sobre as nossas gerações. Deus abençoe profundamente a sua vida e eu creio que você vai ser usado como canal de Deus, catalisador de uma cultura de avivamento. Mas para isso, viva uma vida profundamente piedosa, viva uma vida naturalmente sobrenatural. Saia da superfície, mergulhe na profundidade. Deus tem revelações extraordinárias para você. Deus te abençoe.